Shalom a todos aqui do canal, todos os irmãos vitoriosos, meus amigos que estão aqui nesse canal. Eu quero agradecer aos novos inscritos que chegaram aqui. São pessoas sábias, pessoas inteligentes, então pessoas vitoriosas. Como eu falei para vocês, todas as pessoas vitoriosas são aquelas pessoas positivas, pessoas que são mais que vencedores. Bom, o vídeo de hoje quero falar um assunto muito importante. Os assuntos aqui do canal, eles são fiéis e verdadeiros. Então muitas pessoas se agradam daqui do canal porque aqui fala a verdade. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que eu, próximo a muitas pessoas, tem pessoas que não têm aquele conhecimento e por isso essas pessoas estão se destruindo e ainda continuam. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui com o intuito de ajudar a maioria dessas pessoas. Por quê? Porque por eu falar a verdade, sou oprimido. Às vezes o inimigo me ataca, aquelas entidades trevosas. Por quê? Porque elas não querem canais assim. Elas não querem deixar canais que abrem os olhos das pessoas. Por quê? Porque cada verdade que eu trago aqui, o que acontece? É como se eu estivesse mexendo com um monte de abelha, colmeia de abelha. Então, é assim que acontece, pessoal. Então, o que eu quero dizer para vocês? O assunto que eu quero trazer é um assunto aqui rápido, né? Então, o que acontece quando a pessoa passa da vida de uma vida para outra? O que a gente vê nos comentários é pessoas comentando até no grupo do WhatsApp ou então em nossos contatos. Tem pessoas que a gente conhece, porque a gente vai evoluindo, né? A gente vai buscando na leitura da palavra, a gente evolui. Então, a gente já tem aquele certo conhecimento e aquelas pessoas ímpias, elas não têm, elas vão ficando para trás. E falando nisso, não é nem bom fazer amizade com ímpios. Depois, no próximo vídeo, eu posso explicar para poder não ficar longo, porque aqui eu vou fazer um resumo bem rápido, só para o vídeo não ficar longo. Então, eu vou buscar ser o mais breve possível. Então, o que eu quero dizer para vocês? Essas pessoas, elas começam a colocar no status quando uma pessoa, quando perde um ente querido, aí diz que a pessoa podia ser errada como fosse, aí diz que tá no céu, Deus está de braços abertos. Não é assim que funciona. O que eu quero dizer? Existe espírito, alma e corpo. Então, o espírito, o que eu quero falar? Vou falar primeiro do corpo. Quando a alma e o espírito está dentro do corpo, o que acontece? Aí a gente sente as dores, tem os sentimentos, sente calor e tudo. Não é verdade? Bom, o que a palavra fala em Gênesis capítulo 3, versículo 19? A gente vê claramente que do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó e ao pó tornarás. Então, essa passagem aqui, ela se refere ao corpo. Então, vocês podem prestar atenção quando está só o corpo, né? Aí ele não sente mais nada. As pessoas podem mexer, podem fazer isso, aquilo. Por quê? Porque nem o espírito e nem a alma já não está mais nele. Então, tem um caminho. Se a pessoa for uma pessoa que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, então acontece que a alma, ela vai para um descanso, para, como dizem, o seio de Abraão. Lucas 16, 19 ao 31, a gente vê a parábola do rico e Lázaro, não é verdade? Então, eu estou citando rápido para que não fique longo, porque tem pessoas que não aguentam assistir um vídeo todo, um vídeo longo, mas tem pessoas que gostam. Eu agradeço muito essas pessoas que têm paciência, porque essas pessoas, elas vão ficando mais sábias com a informação verdadeira que a gente transmite aqui no canal. A gente pegando assim, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que diz assim, que o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Então, nessa passagem aí, já está falando do quê? Do espírito. O espírito volta para Deus. Então, o pó que está falando é o corpo, que foi feito do pó da terra. Então, o espírito é a vida. Então, tem a questão também da alma.
Então, onde é que a gente vai achar essas passagens escritas? Mais um exemplo aqui, falando sobre o espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e a alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui está falando conservado os três: espírito, alma e corpo. Então, eu já dei as passagens aqui, não é verdade? Sobre o corpo e sobre o espírito. Na verdade, aí aqui eu já estou trazendo dos três. Então eu procurei trazer detalhadamente para vocês a passagem. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que não tem dessa de, morreu, vai pro céu. Não. Ou é céu ou é inferno. É assim que funciona. Por quê, pessoal? Então tem muita gente que começa a falar, tá no céu, tá no céu. Não caiam nessa. Porque, como eu falei para vocês, eu passei para vocês aqui a verdade. Então, quem estiver gostando já desse assunto, porque aqui é a verdade. Então, deixa eu falar um assunto muito importante. Então, tem pessoas que dizem que quando aquela pessoa ceifou sua vida. Então, essas pessoas que fazem isso, elas já se condenaram. Essas pessoas que tiram a vida delas, os homicidas, essas pessoas não tem mais salvação para elas. Então, o que acontece? Quando essas pessoas fazem isso, aí o espírito volta para Deus e a alma, o que acontece? A alma é que tem o sentimento, o calor, o frio. É essa alma que... Eu vou dar um exemplo aqui, um beliscão. Eu vou falar o Kiko, né, do Chaves. Aí toda vez que o Seu Madruga belisca ele. Então, por que ele sente a dor? Por quê? Porque a alma está no corpo. Então, o que acontece? Quando a pessoa parte dessa vida para outra, aí a alma, quando sai, ela continua do mesmo jeito nesse sentido de sentir todas as dores. Só que a diferença é que a alma, ela é imortal. O corpo, né? E o que acontece? O corpo não sente mais nada. A pessoa pode tocar, como eu falei, né? Mais atrás que eu falei de explicação. Então é isso daí. Eu tentei resumir. Então, conversem com pessoas que estiverem depressivas. Ore por essas pessoas depressivas, porque elas estão passando por batalha espiritual. Então, porque as entidades trevosas começam a colocar. Porque as entidades do mal, elas não querem que a gente transmita a verdade, como eu estou trazendo aqui. Então tem pessoas que, não, morreu, acabou. Não acabou não. É como eu falei para vocês, eu estou falando aqui a verdade. Então, esse vídeo aqui, ele causa impacto no mundo espiritual. Então, esse negócio de tirar a vida, não façam isso. Não façam. Essas pessoas que não estiverem se sentindo bem, o conselho que eu passo? Faz o seguinte, se você estiver... Às vezes tem até uma pessoa com depressão aqui assistindo esse vídeo e não sabe o que fazer. Aí tem pessoas que acham que morreu, acabou. Então, se você é uma dessas pessoas, então o que acontece? Ore, peça ao Senhor, me ajude, não deixa que eu cometa nenhuma besteira. Senhor Jesus, aí me ajuda, meu Deus. Aí você faz isso, pede a direção para Deus e começa a visitar alguma igreja. E sempre orando, vai sempre pedindo para ele ser a sua companhia. Aí o que acontece? O Senhor, ele vai chegar na hora certa. Se for aquela igreja para você ficar congregando, ele vai te direcionar a essa igreja. Mas se não for, porque eu estou dizendo isso, porque tem igreja que a pessoa entra e sai pior. Esse vídeo está sendo um pouquinho longo, né? Porque aqui ele está sendo transmitida a verdade. Então tem igrejas, o que acontece? Que a gente entra nessa igreja e sai pior. Por quê? Porque tem membros que tratam as pessoas com indiferença, faz acepção de pessoas. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo.
tá bom? Então eu vou fechar esse vídeo aqui, tá? Porque ele é um vídeo muito importante desse canal aqui. É também para vocês serem vitoriosos isso daqui. Então só o fato de vocês estarem ouvindo essa palavra aqui, vocês estão sendo abençoados também do lado espiritual. Vocês sabiam? Então eu quero provar para vocês que vocês estão sendo abençoados também espiritualmente através desse vídeo. Provérbios 28:9 diz que o que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Tá vendo aí? Então aqui é a verdade. Então que esse vídeo de hoje possa abençoar as suas vidas. E o que vocês acharam do vídeo de hoje? Que foi um vídeo muito importante para salvar vidas. É um vídeo bem explicativo, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês que chegaram até aqui. Sejam abençoados e vocês são vitoriosos. Que se o Senhor permitir, estaremos no próximo vídeo.